Olá, cursista! Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa última videoaula aqui do curso Diversidade na Comunicação. Meu nome é Fernanda Bastos, eu sou doutora em Humanidades e para a gente recapitular, na última videoaula eu falei como a gente pode trabalhar a diversidade na comunicação. Escutando a equipe, criando ali um planejamento, estratégias que de fato farão a diferença no ambiente de trabalho, analisando e reavaliando a cultura organizacional da nossa empresa, criando comitês a favor da diversidade. Então, tudo isso é muito importante para que você já consiga colocar em prática no seu ambiente de trabalho. E aqui, na nossa última videoaula, nós falaremos sobre a diversidade na comunicação digital. Afinal de contas, hoje em dia nós vivemos em um mundo digital, em um mundo em que há muitas imagens, o auge dos podcasts. Então, é nesse meio que a gente tem que pensar a diversidade na comunicação. Se a nossa comunicação está em sintonia com isso, se é uma comunicação arcaica, antiquada, que não pensa a favor da diversidade, então tudo isso também perpassa a esfera digital, E como eu coloquei, a diversidade na comunicação, ela tem que ser pensada dentro dessa esfera, que é uma esfera que atinge aí a todas as pessoas, E ao criar um conteúdo, por exemplo, um folder, um vídeo, ou uma postagem nas redes sociais da sua empresa, seja no Facebook, TikTok, no Instagram, é muito importante que esse conteúdo ele represente a diversidade dos colaboradores. Afinal de contas, ele representa? Quando você vai criar um folder, uma imagem, que tem ali a imagem dos colaboradores, esses colaboradores, eles estão representando a diversidade da sua empresa? Ou você está usando um padrão, que todo mundo sempre usa e fazendo com que ninguém na sua empresa se sinta representado, se sinta engajado, Quais as imagens que você está colocando nesse folder ou no site da sua empresa? A representatividade, ela está ali presente ou não, Então é sobre isso que a gente tem que começar a pensar quando a gente pensa a esfera digital, Então, cada vez mais, se eu me preocupo com a diversidade na comunicação, as pessoas, os colaboradores se sentirão contemplados e, sobretudo, representados, E continuando, reitero mais uma vez, falo e volto a esse ponto que é fundamental. Quando a gente trabalha a diversidade na comunicação, isso não pode se restringir apenas a datas comemorativas, como eu falei, Dia da Consciência Negra, Dia da Mulher, Então, pelo contrário, a diversidade, acompanhe aqui comigo, Ela deve estar presente em todo o conteúdo criado digitalmente ali naquela empresa, E, sobretudo, diariamente, tem que ser uma comunicação interna, alinhada em relação a isso e que apareça diariamente, porque senão as pessoas não vão se engajar, as pessoas não se sentirão conscientes dessa importância se eu só resumo aquele tema a uma postagem em data comemorativa, Então, o que eu chamo a atenção é que o conteúdo tem que ser pensado e isso tem que ser uma prática diária, De postagens ali nas nossas plataformas digitais, redes sociais. Além disso, a mensagem passada ela tem que ser inclusiva, O que isso significa? Essa empresa, a empresa que você está, ou para a gente analisar as várias empresas que existem, elas têm que se preocupar em promover uma linguagem simples, uma linguagem clara e acessível a todos. Às vezes eu faço uma postagem bonita, e aquilo não chega às pessoas, não impacta as pessoas, porque eu estou reproduzindo um padrão, porque a minha comunicação não está correta,
porque eu não me preocupei com uma postagem que seja inclusiva, que seja todos, que chegue a todos, né? Porque as pessoas não entenderam aquilo não impactou a pessoa positivamente. Então é muito importante pensar nesse conteúdo, pensar nessa comunicação, né? E é importante, por exemplo, ao criar um vídeo, colocar a legenda, né? Ou, por exemplo, também, como eu coloquei, vai postar uma produção que tenha uma imagem, né? É interessante, né? É importante acrescentar a descrição dessa imagem, né? Para que pessoas com deficiência visual tenham acesso àquele conteúdo, consigam consumir aquele conteúdo. Então vejam a importância disso, né? Às vezes a gente simplesmente faz a postagem e aquele conteúdo não vai ser inclusivo, não vai chegar a todas as pessoas, porque eu não me preocupei com uma legenda, com uma descrição da imagem. Então veja que é possível fazer a diferença no seu ambiente de trabalho. E é aí que a diversidade ela está na comunicação, e por isso que é um tema tão importante, tá? Além disso, né, a comunicação, como foi falado, ela tem que ser sempre analisada para ver se está correto, se não tem ali nenhum preconceito, né, embutido nas palavras, nas expressões que a gente está usando, né? E ela corretamente vai ser esse instrumento, essa ferramenta poderosa a favor da diversidade, né? Impedindo cenários de intolerância, como já foi falado, eu sempre vou pontuar isso, né? Evitando cada vez mais cenários de preconceitos, de discriminação. Então, se eu tenho uma equipe que está alinhada, que está ciente, que deve promover isso, eu consigo atingir a todos, né? Realmente as pessoas têm que estar conscientes de falarem para a diversidade e que seja uma equipe a favor da diversidade, né? E diversa. Isso é muito importante. Então, isso vai impactar positivamente as pessoas, isso vai fazer com que elas se sintam pertencentes àquela comunidade e, como eu sempre destaco, né? É importante combater postagens de fotos que reforçam um padrão social homogêneo, que invisibiliza a diversidade, que não é a favor da orientação sexual, que não é a favor, né, do respeito às várias religiões, que pratica intolerância, né, que não é a favor aí a pessoas com diferentes padrões socioeconômicos. Então, veja bem sobre a comunicação organizacional na sua empresa, sobretudo nessa esfera digital que atinge milhares de pessoas, tá? Então, tome cuidado, né, com a utilização de expressões que são historicamente ofensivas a determinados grupos de minorias, né, entre outros aspectos. Então, como eu falei nesse curso, né, a diversidade na comunicação ela é fundamental. Nós precisamos capacitar e conscientizar todos os colaboradores, capacitar as lideranças para que elas sejam multiplicadoras, pensar num RH renovado, numa cultura organizacional renovada, né? Escutar a equipe, colocar em prática essas várias ideias que foram discutidas aqui ao longo desse curso. Todo esse material é embasado em produções científicas de pessoas que estudaram o tema, todas as referências estão citadas. E eu espero que você tenha gostado e que a partir de amanhã você já pense a comunicação organizacional da sua empresa, que você já queira fazer a diferença, que esteja capacitado, e tenho certeza que você vai fortalecer muito o seu marketing profissional. Muito obrigada e eu espero você no nosso próximo curso. Até lá!